Olá, pessoal! Então, seguindo o nosso programa de curso, eu quero entrar com vocês agora, dentro aqui ainda da unidade 4, para quem tiver o plano aí pode acompanhar. Queria começar a falar desse ponto 2 sobre os sistemas regionais. Observem que nós fizemos em sala, e eu fiz o vídeo aqui para vocês, até os pactos de 1966, dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. Tem aqui ainda no nosso plano esse tópico de 1968, que é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Só que eu não vou fazer essa parte com vocês, então essa parte aqui ela não vai estar na prova de vocês, tá? Essa primeira prova, porque um dos grupos vai ficar com esse tema para a gente fazer a apresentação dos trabalhos, tá? Então, o tema vai ficar com o grupo. Esse ponto 1968 aqui, essa convenção, ela está excluída como assunto da nossa prova. Então, eu queria que a gente começasse a falar dos sistemas regionais. Bom, uma coisa que eu imagino que vocês já tenham entendido, e a gente já comentou, é que existe um sistema global de proteção dos direitos humanos e existem sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, certo? O sistema global, ele é representado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, ok? E dentro da ONU nós temos documentos importantes e nós temos órgãos importantes, ok? Dentre esses documentos importantes do sistema ONU, do sistema global, do sistema universal, nós temos vários desses aqui que nós vimos, essas declarações e convenções que vigoram na ordem internacional. Então, todas essas convenções que a gente comentou até agora, elas estão dentro do sistema ONU, desse sistema geral, ok? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os dois pactos que nós vimos, a Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Então, a gente está falando do sistema ONU. Nós vamos começar a falar agora do sistema regional interamericano. Primeira coisa importante, gente, não existe hierarquia entre esses sistemas. Nós já comentamos que a ordem internacional, ela é horizontal, ela não é verticalizada como a ordem jurídica interna, ok? Isso vale aqui pra gente dentro dos direitos humanos também. Então, vão colocando essas informações no caderno para vocês terem resumido. Bom, ok, quando a gente fala então de mecanismos regionais, e nós vamos tratar de três, do interamericano, do europeu e do africano. Quando a gente fala de mecanismos regionais, primeira informação que eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês. Quais são as vantagens de se existir um sistema regional? Primeira vantagem, gente, a facilidade política das negociações para a existência de convenções. Concordam que é muito mais fácil você negociar com uma, duas dezenas de países do que você negociar com quase 200 países? Ok? Então existe uma facilidade política na elaboração dessas convenções. Segundo, existe uma facilidade também para implementar mecanismos de monitoramento, ok? Os estados, quando é um grupo mais reduzido, eles vão estar muito mais abertos, muito mais propícios a receberem, de fato, aquela fiscalização de um órgão de monitoramento. E a gente já falou sobre como que o monitoramento dos direitos humanos é uma condição extremamente necessária para eficácia, para a implementação dos direitos humanos, tá? Então, a facilidade da negociação, a facilidade de existirem mecanismos de monitoramento e, terceiro ponto, um sistema regional, ele é muito mais capaz de dar respostas a peculiaridades culturais, históricas, geográficas, ok? De um determinado povo que está concentrado em determinados estados, do que um sistema global, ok? Então essa facilidade também da gente dar respostas a
violações de direitos humanos possivelmente específicas ou peculiares de determinados locais. Beleza? Então, são essas 3 vantagens que eu gostaria que vocês colocassem aí. Bom, nós já comentamos então que existem esses 3 sistemas, né, regionais de direitos humanos. O sistema interamericano, gente, o que vocês vão colocar aí no caderno? Quais são, que a minha pergunta é, quais são os documentos jurídicos mais importantes dentro do sistema interamericano de direitos humanos? Vamos colocar isso no caderno? Quais são esses documentos? Primeiro documento que eu quero que vocês anotem aí, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, nós não falamos dela, tá? É a primeira vez que a gente está citando aqui. Ela é de 1969. Então coloquem aí a Convenção Americana de Direitos Humanos. Por que essa convenção ela é tão importante, gente? Anotem isso também. Porque ela vai estabelecer, ela vai implementar a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então é preciso que vocês saibam que esses organismos aí, tanto a Corte quanto a Comissão, que nós vamos comentar, falar delas neste bloco, elas foram estabelecidas pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, beleza, não confundam aí esses órgãos com esses documentos jurídicos, tá? Troquem, coloquem cor de caneta diferente, alguma coisa aí que te faça notar que uma coisa são esses documentos jurídicos e outra são os órgãos. Então, colocado esse órgão aí, queria que vocês colocassem um segundo documento jurídico, que é importante pra gente, que é a Carta da Organização dos Estados Americanos. Carta da Organização dos Estados Americanos, que é um tratado de direito internacional. Mas eu quero que vocês coloquem, porque eu gostaria que vocês depois, no computador, com calma, vocês abrissem esses documentos jurídicos para vocês verem o conteúdo deles, ok? Então a gente já colocou esses 2 aí no caderno de vocês. E o que é importante, gente? Não vou falar hoje da Convenção Europeia de Direitos Humanos, mas já coloquem aí um quadrozinho, uma observação no caderno de vocês, que dentro do sistema europeu, nós temos a Convenção Europeia de Direitos Humanos, como documento jurídico mais importante desse sistema regional europeu, ok? A Convenção Europeia de Direitos Humanos. Essa Convenção Europeia ela é de 1950, ela é anterior aos mecanismos aqui regionais interamericanos, tá? Então ela é de 1950 e a Convenção Europeia ela cria também a Comissão Europeia de Direitos Humanos. A Comissão Europeia de Direitos Humanos, gente, ela não existe mais, mas ela foi criada, a comissão ela foi criada pela Convenção Europeia de Direitos Humanos, tá? E hoje o que existe é a Corte Europeia de Direitos Humanos. Na verdade é porque a comissão ela se fundiu com a corte, tá? Para processar de uma determinada maneira as questões que chegavam até ela. Então, vamos colocar só essa observação por enquanto, que dentro do mecanismo regional europeu a gente tem a CEDH, que é a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que ela é de 1950, que ela cria a comissão depois que se funde com a Corte Europeia de Direitos Humanos. Beleza. Vamos falar aqui agora, então, vamos focar no sistema regional interamericano. Bom, gente, outro documento jurídico que eu quero que vocês coloquem aí, né, que na verdade, acho que vocês já colocaram, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Vocês já colocaram isso aí no caderno. Gente, a Convenção Americana, ela tem outro nome, que nós já citamos em sala, que é o Pacto de São José da Costa Rica, né? Nós comentamos naquela aula a respeito da prisão do depositário infiel, lembram lá que o Pacto de São José da Costa Rica, ele impedia a prisão civil do depositário infiel, permitia apenas a prisão civil em caso do devedor de alimentos, lembram disso? Bom, então é um outro nome, tá? O Pacto de São José da Costa Rica é a Convenção Americana de Direitos Humanos. E o que é importante pra gente? Ela vai entrar em vigor em 1978, tá?
E ela é extremamente parecida com o pacto que nós já estudamos de direitos civis e políticos, tá? Depois, por curiosidade, abra esses documentos aí no computador, porque depois vocês conseguem visualizar melhor, porque a gente vai falando de muitas nomenclaturas, vários documentos diferentes, pode ficar confuso, tá? Mas se vocês abrirem no caderno, no computador depois e baterem o olho no conteúdo desses documentos, desses tratados internacionais, vai ficar mais claro. O conteúdo, gente, ele é muito similar ao que inclusive a gente já viu em sala do Pacto de Direitos Civis e Políticos, tá? Então, na verdade, o Pacto de São José da Costa Rica, ele não vai enumerar de maneira detalhada nenhum direito ali de conteúdo econômico, social e cultural. Ele vai só dizer que os estados, eles devem se empenhar progressivamente em alcançar esses direitos, tá? Somente posteriormente é que vai ser anexado a essa convenção, a esse Pacto de São José da Costa Rica, um protocolo, vai ser anexado esse protocolo a respeito dos direitos econômicos, sociais e culturais, ok? Posteriormente. E aí a gente vai estar falando de 1988. O Pacto de São José da Costa Rica, ele é de 78, 10 anos depois eles vão anexar um outro protocolo a essa convenção a respeito desses direitos. Ok, entendido isso, como que funciona o sistema de monitoramento? Percebam que nós vamos tentar seguir essa estrutura, tá? Para falar também dos outros sistemas regionais. Então a gente tem que entender quais são os documentos jurídicos e quais são essas estruturas de monitoramento que esses instrumentos jurídicos criam. Então, quais são, no nosso caso aqui do sistema interamericano, essas estruturas de monitoramento? Anotem aí, são duas. Nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós vamos falar agora da comissão. Eu vou começar falando da competência, tá? Dessa comissão. Vamos lá. O trabalho dessa comissão, gente, alcança naturalmente todos os estados que fazem parte da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então coloquem isso daí. Nós temos os estados que fazem parte da Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós temos os estados que são membro da Organização dos Estados Americanos, ok? Então nós temos os estados que fazem parte aí desses dois âmbitos. Em relação, ou seja, esses estados, eles podem chamar o trabalho da comissão ali para qual tipo de direito? Para os direitos que estão previstos dentro da Declaração Americana de 1948. Não confundam com as outras declarações que a gente já viu, tá? Então a gente tem um outro documento jurídico aí para vocês colocarem de uma outra cor para vocês verem depois, mais ou menos, o conteúdo. Então, em relação aos direitos que estão dentro da Declaração Americana, que é de 48, os estados que fazem parte tanto da Convenção Americana quanto da Organização dos Estados Americanos, eles podem acionar a Comissão Interamericana, ok? Então, essa é a competência.